Oi, pessoal, professora Michele Vogel falando. Nessa videoaula, vamos encerrar os tipos de sinais da CDU. É a quarta parte, e nós vamos falar dos auxiliares especiais. Nós já vimos os auxiliares comuns, do tipo de relação, independentes e dependentes, e agora vamos falar desse grupo de auxiliares especiais. Por serem especiais, pessoal, você já tem uma ideia de que o uso deles é um pouquinho diferente, né? O que eu costumo dizer é que, na verdade, você não monta nenhum deles. Eles já estão dados na tabela e devem ser frutos de sugestões que o sistema foi recebendo ao longo do tempo, tá? Então, foram se atribuindo características já nas notações principais, nos números principais, e vocês, na verdade, só precisam reconhecer esses números como não sendo uma outra coisa, um número dependente, um auxiliar comum e coisas do tipo, tá? Nunca podem aparecer sozinhos, eles são sempre sufixos, né? E são sempre indicados na tabela principal. Três tipos: hífen de 1 até hífen 9, ponto 01 até ponto 09, apóstrofo 0 até apóstrofo 9. Analítica de traço ou de hífen, o primeiro auxiliar especial. Vão indicar, pessoal, alguns componentes, elementos e alguns outros detalhes do número principal. E é um pouquinho complexa essa relação, porque nem sempre ela está estabelecida claramente no sistema, tá? A gente tem que olhar pela vizinhança, né, pelos números que estão perto, para entender um pouquinho cada dígito. Mas, ou se não, ter como dado que é um assunto assim. Romances russos. Então, 821.1611, eu estou certamente na literatura, estou em 8, né, na classe 8. Essa questão dos romances russos está indicada pelo hífen 31. Motores de pistão esféricos. Duas características já prontas lá para vocês. 62, estou na área das engenharias, das ciências aplicadas. Traço 242 e traço 436. Duas características auxiliares juntas, dadas para vocês no sistema. O que é exatamente esférico, o que é motor, o que é pistão, não fica muito claro. 821.161.1, crítica de romances na literatura russa. É um pouco parecido com lá de cima, né? O prefixo aqui é o mesmo. Estou no âmbito da literatura russa, no âmbito dos romances russos, mas aqui é a crítica de romances. Então, ó, 3109, crítica dos romances. Então, eu tenho, inclusive, duas características aqui. 31 com hífen e o 09, que é uma característica que a gente vai ver agora na sequência. O segundo auxiliar especial é o chamado de analítica de ponto, né, vai de 01 até ponto 09, ponto 01 até ponto 09. Vão sempre indicar alguns subconjuntos de conceitos, estudos, atividades, equipamentos, instalações, coisas dadas no sistema novamente. Então, crítica da literatura russa, não mais crítica dos romances da literatura russa, então saiu o hífen 31 daqui, ficou só o 09. 34 é direito, 0.082.5, né, um número só. Acumulação de cargos do pessoal jurídico. Provavelmente a questão da acumulação de cargos. 35.08, pessoal na administração pública. Esse 08 tem a ver com o pessoal. Ó, o 08 aqui em cima, o 08 aqui embaixo, pessoal, administração pública 35, jurídico, direito 34. A gente tenta entender um pouquinho esses números, tá? Pela repetição. Por fim, o terceiro auxiliar especial é o apóstrofo, que vai de apóstrofo 0 até apóstrofo 9. Nós, inclusive, já vimos um uso aqui na tabela. Não sei se vocês vão lembrar na outra videoaula, quando eu falei dos auxiliares dependentes, das medalhas de cobre e prata, enfim, quem não lembra, volta lá. É dado no sistema, tá?
Às vezes ele dá como exemplo e você pode ter que fazer depois, né? Mas ele tem uma função de síntese, de tornar uma notação menorzinha. Essa função é como? Não é sempre, você não pode usar aleatoriamente, é só quando ela é indicada, tá? E ele vai dar um exemplo e você faz igual para os números que tem naquela região ou na indicação que ele dá. Então, por exemplo, Partido Liberal Republicano. 329. Eu diria para você que 329 são partidos. 1, 2, republicano. 2, 3, liberal, ou ao contrário, liberal, 1, 2, 2, 3, republicano. Então, na verdade, ele está fazendo uma síntese do 329.12 com o 329.23. Ele elimina o 329 ponto e deixa só os sufixos, tá? 329.12, apóstrofo, substituindo o pontinho, 23. Tudo bem? Primeira síntese. Segunda síntese. Editores de imagem. Ele sintetizou 004.4 com 004.273. Ó, aqui, 004.4 mais o 004.273. Então, deixo o primeiro número, sintetizo o segundo, tiro o início dele, tiro o ponto, substituo o apóstrofo 273. Ligas de cobre e níquel. 669 ligas, de cobre, ponto 35, de níquel, ponto 24. Mesma coisa. Era 669.35 mais 669.24. Fiz a síntese com um apóstrofo. Esses foram os auxiliares especiais e com eles nós encerramos a apresentação dos sinais da CDU. Tchau, tchau.